Já estamos ao vivo, quero saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar você hoje com toda sorte de bênçãos espirituais. Quando eu me refiro a bênçãos espirituais, são aquelas que têm a ver com nós nos aproximarmos mais dele, nós nos tornarmos mais semelhantes a Jesus e a ele. Se este é o teu desejo, você ligou no lugar certo, porque Deus vai falar com você. Convido você para abrir a tua palavra, a tua Bíblia, em Lucas capítulo número 8. E hoje nós vamos falar sobre o temor de Deus. O temor de Deus. Não me entenda mal. Eu não estou falando do medo de Deus. Há quem tenha medo de Deus, isso é uma outra questão. Mas a palavra temor, no sentido bíblico, ela não se restringe à questão do medo. Pelo contrário, ela enfatiza uma outra questão, que é a qual será abordada agora. Lucas 8, a partir do versículo 22. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até nos ventos e a água manda e lhe obedecem? Jesus fez algo extraordinário. Ninguém imaginava que ele ia fazer aquilo, não é verdade? Os discípulos estavam possuídos de temor, segundo diz a Escritura, preocupados com as circunstâncias, com a situação, e acudiram a Jesus em seu desespero, dizendo: mestre, te importa que pereçamos? Como diz o outro evangelho paralelo, te importa que pereçamos? E aí é quando Jesus faz este grande milagre e tira eles do perigo. Agora estavam eles numa situação de calma, porque diz que fez-se grande bonança. E é justamente neste momento que a Escritura diz que os discípulos temeram. A pergunta que surge é: esse temor, o que foi? Medo? Medo eles tinham antes, não é verdade? Eles tinham medo, porque eles estavam numa situação de risco de vida aos seus olhos. Mas agora, não se pode dizer que eles tinham medo. Quando ficou uma calmaria, não tinha mais vento, não tinha mais ondas altas, certo? Não havia mais risco de vida, então como dizer que eles tinham medo? Não podiam estar com medo, eles tinham que estar com outro tipo de sentimento. Bom, a Bíblia diz que eles, temendo, maravilharam-se. E o que é estar maravilhado? Surpreso para bem. Atônito no sentido positivo. Ocorreu algo acima de todas as suas expectativas. E então, diz a Bíblia, eles temeram. Meus queridos irmãos, este temor foi ao considerar o poder e a grandeza de Cristo, porque eles disseram: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Certamente, e sem medo de errar, podemos dizer que eles foram tomados de respeito e reverência por Jesus. Não é verdade? Respeito e reverência. Vamos abrir o relato paralelo. Marcos capítulo 4, versículos 35 até 41. Marcos 4, versículos 35 até 41. Na verdade eu vou ler desde o 37, para não ser muito repetitivo. Diz a Bíblia que levantou-se grande temporal de vento,
e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Isso aqui é uma situação de pré-naufrágio, não é verdade? Quando a água já entra no barco, a esperança vai embora. Versículo 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sentiram um grande temor, mas nós já vimos que esse temor não era medo. Na verdade, eles foram tomados de respeito e reverência. E é muito, ou está em tempo de falarmos disso. Por quê? Porque justamente isto tem faltado hoje. Não é verdade? Falta respeito e falta reverência para com Deus. Jesus quis direcionar a fé deles, porque ele disse: Por que vocês estão tão tímidos? Onde está a fé de vocês? Então ele estava mostrando: não sou eu, é o poder de Deus, pela minha fé. Jesus era o nosso exemplo humano. E os discípulos então receberam o temor de Deus. Aí a gente vê que ter o temor de Deus, primeiro, não é uma virtude humana. Os discípulos não fizeram nada de bom, pelo contrário. Agora, ele é o resultado de a pessoa buscar a Jesus. É ou não é? A gente viu, os discípulos estavam em uma situação aflitiva, foram até o mestre e como resultado disso, então, receberam o temor de Deus. É um dom. O temor de Deus é um dom, Deus dá. E ele é o dom primordial no caminho rumo ao céu, no caminho rumo à salvação. Por quê? Nós podemos afirmar isso com segurança, porque quando a Bíblia manda pregar um evangelho para toda a nação, tribo, língua e povo, no tempo do fim, a primeira coisa que consta neste evangelho é o temer a Deus. A necessidade do homem ter o temor de Deus. E eu queria que vocês abrissem comigo este texto, está em Apocalipse, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo número 6. Apocalipse 14, a partir do verso 6, diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. O Apocalipse é o último livro da Bíblia, fala para o tempo do fim, tempo no qual nós estamos. E a primeira recomendação, a primeira admoestação é: temam a Deus. Povo dos últimos dias, temam a Deus. Deus é sábio, não é? Há 2000 anos atrás ele deu isso para o profeta João, quase 2000 anos, sabendo como nós estaríamos hoje. Como a sociedade estaria, como os membros de igreja estariam. Então ele vai direto no ponto. Olha, vai estar faltando o temor de Deus. Eu vou dizer: temam a Deus. Voltem a ter respeito e reverência por Deus, porque isso tem desaparecido. Vocês estão se tornando atrevidos, de forma geral. E isso não vai lhes fazer bem. Pelo contrário, vocês estão caminhando rumo ao lado errado, à perdição eterna. E eu quero que vocês se salvem. Razão pela qual estou dizendo: voltem a ter o temor de Deus. Agora, como é que nós vamos voltar a ter o temor de Deus? Ora, basta analisar como os discípulos receberam o temor de Deus.
foi quando eles buscaram a Jesus. Em primeiro lugar, eles reconheceram que estavam em meio a uma tempestade. Eles reconheceram que estavam numa situação difícil. Eles reconheceram que eles não podiam se livrar daquela situação. Ou seja, eles reconheceram que tinham necessidade. E agora, com sede, eles foram até o Mestre. O mesmo vale no nosso caso, na nossa vida. Reconhecemos nós que nós estamos, cada um de nós, em meio a uma tempestade espiritual, em meio a uma ventania espiritual, em meio a ondas espirituais que estão entrando no nosso barco e tentando fazer naufragar a nossa fé, estão tentando destruir a nossa vida. Segundo ponto, uma vez nós reconhecendo isso, reconhecemos, portanto, que nós não temos como nos livrar desta situação pelas nossas forças, como os discípulos. Terceiro, reconhecemos que precisamos do Mestre, precisamos de Jesus. Vamos buscar o Mestre e falar: Mestre, me ajude, senão eu morro. Isso é humildade. Jesus não é para ser o meu braço direito. Ou ele é o meu líder, ou ele não é nada para mim. Entendem? O meu braço direito é aquele que eu ordeno e ele faz. Está aqui, ó. Levanta, abaixa. Agora, Jesus é o mestre. Ele manda. Eu preciso entregar o controle da minha vida para Ele. E pedir instruções dele a cada momento na minha vida. E aí sim as coisas vão começar a andar como Deus quer. Ter o temor de Deus significa ter esta experiência, aprender o que significa ser liberto por Jesus, aprender o que significa ser guiado por Ele. E isso só pode acontecer quando eu reconheço que estou em meio a uma tempestade, quando eu reconheço que não consigo sair dela por mim mesmo e peço a ajuda dele. Agora Ele faz. Por mais que Ele possa nos repreender, Ele vai nos corrigir, nós somos alunos, não é verdade? Nós cometemos erros. Jesus repreendeu os discípulos. Repreendeu ou não? Por que sois tão tímidos, disse Ele? Ainda não tendes fé? Mas Jesus não os abandonou. Isso é importante, sabe? Tanta gente deixa de buscar a Deus porque sabe que errou, mas porque não quer escutar nenhuma reprovação do seu erro, ele resolve continuar no seu caminho. Maior erro que existe. Porque se você observa o exemplo dos discípulos, você vê que o propósito de Deus com a reprovação é curar. Então você vai até Jesus. E se Jesus te reprovar, seja Ele em pessoa, seja por meio de um instrumento que Ele escolheu, você não desanime. Porque em seguida, Ele vai te estender a mão. Vai te levantar. E aí as coisas vão melhorar para você. Você vai conhecer a bonança na tua vida. Agora vamos falar de forma mais prática, mais, né? Tá lá, tanta pessoa que está se batendo, as coisas não dão certo, vai no emprego não dá, vai no outro não dá, né? Problema com fulano, problema com ciclano, briga dentro da família, enfim, né? A vida parece que está assim no meio de um redemoinho. A gente precisa aprender a reconhecer uma coisa. Na maioria dos casos, os nossos problemas foram gerados por erros nossos do passado. Na maioria dos casos. Não podemos dizer 100% dos casos, né? Mas na maioria dos casos foi assim. A Bíblia diz que, ou ela não fala se os discípulos perguntaram para Jesus qual era o caminho a seguir no mar. Parece que eles, com a confiança de pescadores, rumaram o barco para onde entendiam ser melhor e navegaram. Não é assim? E se tivessem pedido instruções para Jesus? Sabe, então muitas vezes nós estamos no meio da tempestade, no olho do furacão, e grande parte do que ocorre na nossa vida é resultado do que nós fizemos. E nós precisamos reconhecer isso. Falar: Senhor, eu errei. O ser humano é muito acostumado a colocar a culpa nos outros. Sempre alguém errou comigo, né? Sempre aconteceu uma coisa, por isso eu tive que fazer, não tive escolha, né? Meus queridos irmãos, isso é o tapar o próprio olho. Tentar enganar a si mesmo.
Porque eu sempre tenho a opção de escolher o certo. Se eu escolhi o errado, por mais que eu tenha sido pressionado, a escolha foi minha. Não posso negar isso. A escolha foi minha. E se a escolha foi minha, eu preciso me arrepender. Preciso confessar e me arrepender e falar, eu errei, me perdoem. Ah, mas o orgulho não deixa? Deixa o orgulho de lado. Jesus deixou, não deixou? Foi assim que ele foi para a cruz. E aí você vai ter a experiência do discípulo. Depois que você fizer isso, você vai ver o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Só que você só vai ver depois que der esse passo. Aí você vai ver a bonança na tua vida. Olha, não há coisa melhor quando a gente erra e vai e pede perdão, depois a gente vê o alívio e vê as bênçãos de Deus voltando nas nossas vidas. Não é verdade? E aí, quando a gente vê as bênçãos voltando, nós nos enchemos de reverência, respeito por Deus e admiração. Esse é o temor de Deus. E o temor de Deus é uma experiência. Essa experiência, ou você vive, ou você nunca vai saber como ela é. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, você que escuta no vídeo, se você nunca teve essa experiência, dê o primeiro passo. Vá até Jesus e diga, Senhor, eu preciso. Eu errei, tenho colhido coisas na minha vida, são frutos dos meus erros. Me perdoe, me ajude. Se você ofendeu alguém, vá até a pessoa e peça desculpas. Vá lá e peça perdão. Para você não doeu, mas para quem sofreu doeu. Então vá lá. Sabe por quê? Porque se Deus te abençoar sem você ir pedir desculpa, o nome de Deus vai ser blasfemado. Porque a pessoa que foi ofendida por você vai dizer, ah, Senhor, eu não quero ir para esse céu não. Como é que pode? Esse ímpio aí, ó, que fez isso comigo, ele está sendo abençoado por ti e eu estou aqui. O clamor dessa pessoa sobe a Deus contra você. Então, é por essa razão que devemos confessar as nossas faltas uns aos outros. Ofendeu o próximo, confesse a falta. Peça desculpa. Porque aí você está arrumando para o caminho certo. A tempestade da tua vida vai acabar. Para finalizar, quem tem o temor e reverência para com Deus, ele passa a pensar 2 vezes no que ele vai fazer. Porque vem aquele pensamento, puxa, mas será que isso agrada a Deus? Esse é o pensamento daquele que tem o temor de Deus. Ah, pensei em fazer isso. Será que é o que Deus deseja? Entende? Se esse pensamento está na mente de vocês, amém, que bênção. Quer dizer que o temor de Deus foi dado. E aquele que tem o temor de Deus, ele vai mais além. Porque se ele vê que Deus não se agrada daquilo, ele sai daquele caminho. Entende? Isso vale para todas as decisões da vida. Posso estar querendo mudar de emprego, abrir um negócio próprio, né? Escolher um curso e assim por diante. Decidir como eu vou me portar. Senhor, qual é o teu caminho? A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. E nós precisamos aprender a andar com Deus. E é assim que se anda. Quem tem o temor de Deus, anda com Ele. É por isso que aqui em Apocalipse, capítulo 14, verso 7, a primeira coisa que o anjo fala, vindo do céu, é: temam a Deus. E há uma razão maior até, para que façamos isso agora. Porque vinda é, diz o texto, a hora do seu juízo. Deus tem visto que os homens têm se tornado atrevidos, obstinados, mais amantes dos prazeres do que amantes dele. E Deus determinou que é chegada a hora de dar a retribuição sobre todas estas coisas. Então ele manda um último aviso de misericórdia para você que está escutando. O teu tempo de graça concedido por Deus pode acabar hoje, se você perder a tua vida, ou amanhã. Como também pode se estender até o momento em que Jesus, lá no santuário, disser: está feito. Porque é nesta geração que a graça de Deus vai acabar. Este pode ser o último convite para você, ou pode ser um dos últimos. Não é sábio deixar a decisão para amanhã. Tome a decisão hoje. É hoje que o mestre está no barco da tua vida. Pode ser que ele esteja ali dormindo, talvez cansado de tanto você não ouvi-lo. Mas ele está ali. Ele não desistiu de você. Pode ser que você não o tenha visto porque na tua vida é noite, está tudo escuro.
Mas ele continua ali. E no meio da tempestade onde você está, o sermão de hoje é um relâmpago que mostrou o rosto dele para você. E você pode vê-lo. E agora você pode acudir a ele e dizer: Senhor, salva-me, senão eu pereço. Vá até Jesus, não perca a oportunidade. Esta pode ser a tua última chance. E obedeça a ele. Em Apocalipse 14, verso 12, ele disse que os santos dos últimos dias têm duas características. Eles guardam os 10 mandamentos de Deus lá do Sinai e têm a fé de Jesus. Se você der ouvidos a Jesus, Jesus vai te fazer uma pessoa obediente. É isso que ele quer. Agora resta a resposta à seguinte pergunta: é isto o que você quer? Só você pode responder. Estendo a pergunta à igreja: quem quer dizer a Deus: Senhor, eu quero. Eu quero. Senhor Jesus, desperta no barco da minha vida. Acalma a tempestade e traz a bonança que eu tanto desejo. Que assim seja em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo Deus de Israel, Pai de todos nós, pedimos que o Senhor possa operar na vida de todos nós. Nós precisamos deste temor, respeito, reverência a Ti como grande e todo-poderoso Criador, como um Deus e Pai de amor. Nós precisamos aprender de Ti a fim de que tenhamos este temor. Senhor, hoje foi feito um apelo para que peçamos a Jesus que conserte as coisas nas nossas vidas, que acalme a tempestade. Pedimos, ó Deus, que o Teu Filho amado venha atuar na vida de cada um de nós. Amém. Que o Mestre Jesus possa colocar o barco da nossa vida numa situação de segurança e conforto. Nós precisamos de Ti porque reconhecemos que nós mesmos não conseguimos resolver os nossos problemas. Ajuda-nos, a Deus, e ajuda-nos a nos entregarmos a Ti, nos colocarmos nos Teus braços para que o Senhor nos carregue e guie. Que tenhamos a fé que nos leve a descansar no Senhor. Pedimos estas bênçãos a Deus e que esta experiência seja a de todos o que recebem esta mensagem. É o que Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Querido irmão e irmã que nos assistem, queremos te convidar para o nosso próximo encontro que está pré-marcado para sábado. Anote aí, sábado, horário de Brasília, 10h30 da manhã, 10h45, perdão, da manhã, 15 para as 11, fica mais fácil. Para você que tem crianças, o horário é mais cedo, 15 para as 10 da manhã, a escolinha Advertência Final com a tia Paula. Você nos assiste no canal youtube.com/TV Advertência Final ou pelo site advertenciafinal.com.br. Atenção você que se sentiu tocado de que a verdade é pregada aqui, você que gostaria de tomar uma decisão ao lado de Cristo e seguir com o povo que está guardando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Você que quer fazer parte deste povo da igreja, do ministério Quarto Anjo Advertência Final, entre em contato conosco. Nossos dados de contato são e-mail contato@advertenciafinal.com.br. Estamos à disposição para te atender, vai ser uma grande alegria para nós e esperamos indicar o grupo ou célula mais próximo do teu endereço. Caso haja, você também poderá congregar conosco. Feche os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Estamos despedidos em nome de Jesus e até a próxima. Deus te abençoe.